Bom dia a todos. Para falar sobre saúde, rejuvenescimento, a gente é algo tão amplo, ele vai se diversificando de tal maneira que talvez fosse necessário um simpósio especificamente só sobre esse tipo de assunto. O mundo inteiro está correndo atrás disso. Existem vários tipos de pesquisas sendo desenvolvidas em cima de determinada estrutura de medicamentos naturais e medicamentos sintéticos, e nem tudo está diretamente relacionado com o se apresentar fisicamente como jovem. Então, retardar o envelhecimento e rejuvenescer. E esse rejuvenescer, a maior parte das pesquisas, elas não incluem a aparência, a melhora da aparência. Por exemplo, uma determinada idade, eu vou ter melasmas nas mãos, as mãos começam a aparecer as pintinhas, né, escuras, no rosto, nas costas, as rugas de expressão, a ruga nasogeniana, que é o primeiro sinal da velhice, o segundo seria a labiogeniana, que são as primeiras a ter necessidade de correção. Então, existem aqueles que estão buscando o rejuvenescimento especificamente da pele, tá? Para melhorar a pele. Mas o entendimento geral da ciência é que haja uma melhora no sentido de não permitir que seu código genético venha a ativar enfermidades que estão ali guardadas, adormecidas. Então, quando você nasceu, você herdou dos seus pais, que herdaram dos seus avós, e daí por diante, determinados traços de enfermidades que estão lá codificadas. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho no meu código genético está previsto eu ativar um câncer com 80 anos. Nós sabemos hoje, através da epigenética, que é possível nós interferirmos naquilo que está programado para a gente. Então, vamos supor que a minha família ela é muito vulnerável a ter câncer. A maior parte das pessoas morrem de câncer. A outra família morre mais de transtornos cardiovasculares. A outra de derrame cerebral. De outros de hepatopatias, de transtornos do fígado, cirrose hepática e daí por diante. Então, nós temos a genética e depois veio a epigenética. Vou dar um exemplo para vocês. Uma largata que faz o casulo e que depois vira a borboleta. Tanto a largata, quanto o casulo, quanto a borboleta têm a mesma genética. Mas eles têm epigenéticas diferentes. Cada um tem um tipo de função. Cada um tem um tipo de fisiologia, tem um tipo de condicionamento, um tipo de missão. Algo para tentar concluir aqui na Terra. Essa epigenética, ela então nos permite fazer com que nós possamos interferir nessa funcionalidade, apesar da genética, às vezes, ser a mesma. Por exemplo, dos seus irmãos, todos têm uma genética similar. No entanto, a epigenética do que fazer, de quais os genes que vão ser ativados ou não, vai variar, porque cada um de nós é um. Vamos supor que você, por exemplo, faça uma alimentação muito natural, enquanto que o outro come qualquer coisa. Então, a epigenética ela vai fazer com que aquele que abusa da alimentação
tem a maior possibilidade de ativar aqueles fatores genéticos de determinados tipos de enfermidades. Mas, para a gente aprofundar um pouco mais, a gente tem que se lembrar que tudo que existe no universo é energia. Então, tudo que nós chamamos de matéria, na verdade, é energia condensada. Então, o átomo, ele é composto do núcleo, né, que tem os prótons e os nêutrons, os prótons com carga positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, carga neutra. E os elétrons, carga negativa. Os elétrons, eles são cerca de 1836 vezes menor do que o próton ou um nêutron. Mas a distância entre o núcleo e o elétron, o primeiro elétron que está ali na primeira órbita, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que o núcleo do átomo é uma bolinha de ping-pong. Então, o primeiro elétron, a primeira rotatória, estaria a mais ou menos 3 quilômetros dessa bolinha. Isso é a primeira órbita. Então, os nossos átomos, eles têm o núcleo responsável pela massa. Ele diz o que é isso. Então, o núcleo dessa madeira diz que isso é uma madeira. Agora, para que serve essa madeira? Quem vai dizer são os elétrons. E os elétrons, eles circulam em padrões vibratórios dos mais adversos. Eles vão sofrer influências através da nossa alimentação, através dos nossos pensamentos, através do nosso sentimento, através das nossas atitudes, através da forma como eu recepciono as situações que estão vindo de fora, como eu faço a leitura daquilo que chega a mim. Um exemplo. Eu estou olhando, vendo as cadeiras vermelhas. Então, o que na verdade, eu estou fazendo? Eu estou fazendo a leitura de pacotes de ondas que vão de 480 a 520 trilhões de pacotes de ondas por segundo, que estão chegando à minha retina, sendo conduzidas pelo nervo óptico e chegando à área do cérebro da visão, e ali sempre interpretada é vermelho. Se a frequência vir um pouco mais acelerada, por exemplo, de 610 trilhões de pacotes de onda, eu vou dizer, isso é laranja. Se olhar para algum lugar, para algum ponto, e a frequência estiver bem acelerada, por exemplo, 780 trilhões de pacotes de onda, eu vou dizer, isso é um violeta. E assim por diante. Então, temos aquelas frequências que são superiores a 790 trilhões de pacotes de ondas por segundo, que vai ser o ultravioleta, que nós não enxergamos. Temos o raio gama e temos aquelas que são inferiores, como o infravermelho, as ondas de rádio e daí por diante. Bem, isso é para uma pessoa normal. Mas existem pessoas que são capazes de enxergar frequências mais elevadas. Então, se a gente pensar em outras dimensões, a gente vai perceber que as outras dimensões nada mais são do que a aceleração da frequência. Vamos supor que eu comece a acelerar, eu consiga, de alguma forma, usando algum tipo de técnica, algum tipo de orientação, acelerar a frequência do meu corpo físico, de todas as minhas moléculas. Então, os átomos vão formar as moléculas, que vão formar as células, que vão formar o órgão, que vai formar os sistemas, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, e depois aí o corpo físico. Mas tudo dentro de um padrão vibratório, tudo vibração, tudo energia. Então, se eu conseguir acelerar através de uma série de mudanças que eu vou tendo consciência, eu vou conseguir chegar a um ponto que, de repente, é como se eu desaparecesse aqui na frente de vocês.
Eu estou aqui enxergando todos vocês, mas vocês não conseguem mais me ver. Eu então estou como que dando um salto quântico para uma outra dimensão, para uma quarta dimensão, para uma quinta dimensão, de acordo com a velocidade dessa aceleração que eu consigo. Cada um, da sua maneira, do seu jeito, de acordo com as suas convicções, com o seu aprendizado, com a sua abertura, vai, aos poucos, aprendendo técnicas que vão auxiliando-o a fazer essa caminhada de aceleração. E isso é muito importante, gente, porque nós temos um corpo físico e a maioria das pessoas não quer perder esse corpo físico. Eu, há muitos anos atrás, eu achava que perder o corpo físico não tinha problema, porque às vezes as experiências fora do corpo físico eram mais agradáveis do que ficar aqui no corpo físico. Então não tem problema. Se a gente partir, o corpo físico vai morrer, mas a minha consciência vai continuar e lá é ótimo. Então é uma liberdade enorme, eu penso e já estou lá. Então, só que isso vai cair em cima de uma outra problemática, porque todos nós estamos caminhando, estamos tentando, estamos aspirando, bem como todas as religiões, seitas e filosofias do planeta, estão trabalhando na mesma linha, no mesmo parâmetro de tentar chegar a fazer com que o nosso corpo venha a se transmutar. Se transmutar é transformar, é reformular, passar então para um outro plano. É como se eu perdesse o corpo físico aqui e a minha essência, a minha consciência ou o meu espírito, de repente, passe para uma outra dimensão. Só que nós queremos fazer isso com o nosso corpo, levando o nosso corpo físico. E a gente tem que tentar, para isso, manter o nosso corpo físico o mais saudável possível e não ativar códigos que estão lá no nosso DNA relacionado a enfermidades graves. Vocês já ouviram falar da ovelha Dolly? Foi a primeira clonagem. A ovelha que foi clonada, ela envelheceu rapidamente e morreu. No início, aquilo foi um grande susto. Ao mesmo tempo que veio uma admiração intensa de todo mundo, porque a ciência estava evoluindo demais e já se pensava que aquilo iria nos permitir a fabricar órgãos da própria pessoa. Por exemplo, o meu coração já está incompatível com a vida, eu vou clonar o meu coração e vou colocar no lugar, ao invés de fazer o transplante de um coração de uma pessoa que tem genes totalmente diferentes dos meus. No entanto, a ovelha envelheceu e morreu rapidamente. Mas isso por quê? Porque as células que se reproduzem, que se replicam, são células eucarióticas. Água. Água, um pouquinho. Eucarióticas. Quando as procarióticas, elas têm o DNA circular, então é difícil ela fazer a replicação por causa dos telômeros. Então, as eucarióticas, elas têm os telômeros nas suas extremidades. Em 2009, 3 cientistas, médicos cientistas, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por terem estudado os telômeros e a telomerase. Essa telomerase é uma enzima que atua diretamente nos telômeros, permitindo não só retardar o seu envelhecimento, mas conseguindo voltar no tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma doença osteoarticular. Obrigado. Eu tenho, por exemplo, uma artrose degenerativa. Eu tenho uma artrite reumatoide deformante.
a deposição do cálcio vai acontecendo, a revelia, e vamos supor que, por exemplo, deposita só de um lado aqui da minha articulação, ela vai entortando os meus dedos. Então, é uma doença que ela é progressiva, ela não para de progredir mesmo, e não tem limites. Ela vai deformando todo o seu corpo. Descobriu-se que essa telomerase, ela tem a capacidade na sua atuação de fazer com que você regrida todo o tecido que já foi lesado, que já foi machucado, que já sofreu a distorção, pela ativação de um código genético que estava lá adormecido. Às vezes, aquela pessoa nem estava programada para ativar ou passar por aquela enfermidade. No entanto, ela está passando porque ou a conduta mental não é adequada, ou a emocional, ou as atitudes, ou aquilo que entra pela boca, que está auxiliando na formação da célula física dela. E com isso, o padrão de vibração. Qual é o meu estado de humor? Né? Cada estado de humor vai influenciar diretamente na frequência, no tipo de movimentação e na velocidade com que esses elétrons estão circulando em volta do átomo, e vai dizer, então, que tipo de fisiologia ou tipo de função que vai passar a acontecer com o meu corpo físico. A substância que hoje mais está sendo estudada, trabalhada, testada, ela se chama resveratrol. Dentro da ortomolecular, a gente usa muito o resveratrol. Ele é muito usado para pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, tiveram um infarto, ou seja, ele consegue, e nas células físicas, falando só da célula física, ele consegue ir lá e desobstruir, e impedir que aquela pessoa passe novamente por um novo infarto ou um novo acidente. O resveratrol, alguns médicos franceses fizeram algumas experiências com ratazanas e observou-se que as cobaias, alimentando-se todos os dias com uma determinada dose de resveratrol, elas conseguiram uma sobrevida de 50% do que as outras ratazanas que estavam fazendo o papel de observação. Então, umas tinham uma alimentação normal, todas as duas estavam recebendo, tinha um grupo controle, né? Por exemplo, imagine 10 ratos aqui e 10 ratos como controle. Todos os dois estão recebendo o mesmo tipo de alimentação, mas uma estava tomando resveratrol. Esses que estavam recebendo resveratrol viveu 50% de tempo a mais do que aquele outro tipo de... Gente, isso é uma coisa muito bacana, porque isso permite, na verdade, que todos nós venhamos a pesquisar. Todos nós podemos fazer experiências, se não com os outros, fazer com nós mesmos, para ver o que é melhor para nós. O que é que pode fazer com que o nosso corpo físico se sinta mais energético, mais cheio, mais vivaz? Além do resveratrol, existe o piquenogenol, existe a proantocianidina, que são retirados. A proantocianidina e o resveratrol são encontrados na película da uva escura e também na semente da uva escura. Então, quando a gente compra como medicamento na farmácia de manipulação, eles já têm o extrato dessa substância e ela é muito cara. O resveratrol é a mais cara, a proantocianidina tem a mesma funcionalidade, é bem mais barata. Mas comer uva escura é muito bom para a saúde. A pessoa que tinha por volta de quase 150 anos, morreu no início do ano. Era a mais velha do planeta.
E a pessoa hoje que é a mais velha do planeta está com quase 116 anos, que é uma francesa, e perguntaram para ela qual era o segredo da juventude dela, e ela disse: uma taça grande de vinho do Porto, tinto, todos os dias. Azeite de oliva, todos os dias. E o principal, disse ela sorrindo, achar algum propósito, alguma motivação que me faça levantar da cama e achar que a vida é maravilhosa. Então, nós temos os componentes palpáveis aqui da Terra que vão nos auxiliar, que vão contribuir para que a gente consiga retardar, podendo chegar a voltar no tempo. Mas nós temos que lembrar que nós temos outros corpos, o corpo mental, o corpo emocional, bem como as vibrações que são geradas através da fala, através da atitude, mas também aquelas que são geradas pela forma como eu recebo. Por exemplo, eu estou falando para vocês, a forma como vocês estão escutando as minhas palavras, por exemplo, você está escutando com um determinado nível de crítica, com um determinado nível de um senso que vai contra aquilo que você sempre trabalhou, que você sempre pensou, que você sempre acreditou, então você bota uma limitação. Então essa forma como você está pensando vai gerar também um padrão vibratório que vai ser lançado para o universo. Só que existe uma lei que diz que toda ação tem uma reação proporcional e igual à ação inicial. Ou seja, o Albert Einstein dizia, se eu jogar uma bola azul na parede, ela voltará azul. Se eu jogar uma bola verde, ela voltará verde. Amarela, verde. Se eu jogar com força, ela também voltará com força. Se eu jogar ela leve, ela voltará. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que você não esteja preparado para recebê-la. Então, o que é que nós estamos lançando no canteiro da nossa vida? Porque tudo que você está lançando, você vai ter que colher. Então, todas as vibrações, todo o resultado da sua alimentação, todo o resultado das suas palavras, vão dizer o que é que vai estar ali mais na frente. Então, gente, nós temos que tomar consciência disso, porque senão nós podemos achar que Deus está sendo um perseguidor com relação a nós. Tudo está errado na nossa vida. Estou sempre doente. Na minha família, toda hora acontece alguma coisa. Parece conspirando contra a gente. Quando, na verdade, nada mais é do que a colheita do canteiro que está ali, o seu canteiro, que está dentro do limite das vibrações que você está lançando. E não o vizinho. Você não está colhendo abacaxi porque o seu vizinho plantou. Foi você. Agora, tem jeito de eu colher maçã se eu estou plantando abacaxi? Não tem, né, gente? E não adianta acreditar que você vai chegar um dia em que você vai ter um canteiro enorme, um pomar de maçãs deliciosas, se você não plantá-las. E quando você planta alguma coisa, você precisa regar. Você precisa adubar. E você precisa cuidar, porque senão as ervas daninhas vão crescendo em volta e abafam aquela plantinha que está suscitando. Então, gente, o que é que nós estamos plantando em termos de vibrações que estão diretamente ligadas aos nossos telômeros, que é o responsável não apenas para a gente, então, retardar o envelhecimento, voltar no tempo, mas também aumentar a nossa imunidade. Trabalha diretamente no lógico, aumentando a carga e a especialidade de todas as células que estão sendo produzidas pela medula óssea. Atualmente eu estou trabalhando com doenças graves,
de pediatria. Quando chega uma criança muito grave, por exemplo, já veio de uma cidade menor, ela foi estabilizada e mandada rápido porque essa criança está muito grave, ela está quase parando. Vamos supor que é uma insuficiência respiratória. Ela não consegue respirar e está se agravando demais. E quando nós pegamos essa criança, a primeira coisa que a gente faz é melhorar, ver se tem alguma obstrução, dar oxigênio para essa criança, mas em seguida você tem que olhar o pH dessa criança. O pH normal do nosso sangue vai de 7,36 a 7,44. Todas as vezes que o pH desse sangue estiver abaixo de 7,36, ele está ácido. E todas as vezes que o nosso sangue estiver ácido, e quanto mais ácido, mais grave vai ser o nosso problema, ou nós vamos caminhar para a morte, irreversível, se nós não fizermos nada. Porque se eu cheguei lá e vi que, por exemplo, está 7,2, eu tenho que rapidamente infundir bicarbonato no sangue dessa criança. Então, eu vou direto na veia dela. Geralmente, essas crianças grávidas, a gente não consegue um acesso fácil, ou então eu pego um acesso através da perninha dela, injeto uma agulha no osso dela, ou então eu faço um acesso através da subclávia, ou um acesso através da femoral, com um canal bem largo para eu infundir substâncias em grande quantidade. Bom, então o bicarbonato, que seria então alcalinizar o nosso sangue. Então, tudo que você ingere, que é ácido, está acelerando o seu envelhecimento. Está propiciando, você está numa corda bamba, uma roleta russa, como se estivesse pegando um revólver, batendo ali e atira para ver o que vai dar. Porque você pode acionar enfermidades graves que estão ali escondidas no seu código genético e, de repente, uma enfermidade que ainda não tem cura aqui no planeta. E trazer sofrimento não só para si, mas para toda a sua família. Gente, ontem eu estava observando, há pouco tempo atrás nós fizemos uma pesquisa de várias águas engarrafadas, de várias marcas. Só tinha uma água que estava com o padrão que estava no rótulo, ou seja, ela estava mais para alcalina. Então, quando eu estou mais para alcalino do que para acidose, o ideal é que eu fique dentro do ideal, 7,36 a 7,44. Mas se eu estou mais para alcalino, a gente não tem muito o que fazer, não precisa fazer muito. Normalmente o organismo ele vai se estabilizando, é só ingerir maior quantidade de água que ele se equilibra. Agora, se nós tomamos água e essa água estiver ácida, 70% do nosso corpo físico, do nosso peso, é água. Então, se nós pegamos, por exemplo, lá o UFC, o cara tem que perder 6 quilos de uma noite para outra. O que ele vai fazer? Ele vai entrar numa sauna, vai ficar fazendo exercício dentro da sauna para quê? Para suar, para transpirar, para perder água. Então, ele diminui o peso dele muitos quilos. Eu vi um lutador perder 12 quilos em um dia, porque ele está tirando só a água do corpo físico. Mas se essa água é ácida, eu vou fazer com que o pH de todo o meu corpo físico se torne ácido. E quando ele está ácido, o que vai acontecer com o átomo? O elétron da última órbita, que está lá circulando dentro de um determinado padrão, quando está ácido, ele não aguenta ficar dentro do átomo. Ele é como que pressionado, e de repente ele dá um salto quântico e sai daquele átomo. E quando ele sai, o que ele faz? Ele vai cair no outro átomo, que está do lado dele. Então, aquele átomo, ele se acidificou, ele oxidou. Então, essas palavras,
essa oxidação, imagine, por exemplo, se eu pego um pedaço de ferro qualquer e vejo o ferro todo enferrujado. Isso significa que aquele ferro ele está, então, oxidado. É isso que significa essa acidez, oxidação, enferrujamento. Oxida, que vai oxidar a célula, que vai oxidar o órgão, que vai oxidar o corpo físico, e com isso nós vamos lá na cadeia genética e ativar qualquer tipo de enfermidade, a revelia, sem saber o que é que pode acontecer, simplesmente porque nós não estamos seguindo um determinado padrão de conduta. Então, gente, eu vou tentar, como eu disse, o assunto é muito vasto. Medidas, uma coisa bem básica para o dia a dia, aprenda a dosar o pH daquilo que você ingere. Compre nas lojas que vendem peixinhos coloridos de aquário, lá tem o dosificador de pH. E aprenda, tira a água da torneira, do filtro, a água que você bota na geladeira, qualquer coisa nesse sentido, vai dosando. Você faz um suco e vê o suco de laranja, de abacaxi, etc. Como que fica o pH? Opa, se tiver muito ácido, ele vai fazer mal para mim. Para que eu vou tomar isso? Então comece a fazer experiências e tomar mais ciência, consciência daquilo que está acontecendo com você, porque você é o dono da sua vida. E, então, com a epigenética, nós sabemos que nós não estamos mais à mercê, então, da história genética familiar. Então, você pode fugir da história familiar. Não é porque todo mundo tem câncer que você vai ter. É só você não se acidificar. Então, uma das formas é o quê? Tomar um pouquinho de bicarbonato todos os dias. Então, uma receitinha que eu dou para vocês é pegar 1 litro de água, colocar o cloreto de magnésio, que também, o que o cloreto de magnésio faz? O cloreto de magnésio é capaz também de atuar nos telômeros, mas principalmente nos telômeros das células do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular e da pele, e do sistema osteoarticular. Então, ele é muito bom nesse sentido, ele é bem específico. Então, você pega um copinho de café, coloca para 1 litro de água do cloreto de magnésio, o PA. Esse PA significa pronto para análise. E vai colocar para 1 litro de água. Você não pode exagerar, porque senão você vai pular para a alcalinização. Tá? Seu sangue vai ficar muito alcalino. Então, você vai começar a experimentar aos poucos. Você coloque, por exemplo, uma colherzinha de café, mede o pH. O pH ainda está ácido. Bota 2. E vai dosando até você aprender como que a água que você toma é a mais adequada para você. Porque o bicarbonato vai fazer com que o elétron que saiu do átomo volte para ele. E então passe a circular de uma forma mais adequada, sem ter a possibilidade de ativar doenças que você não quer passar por elas. Uma outra coisa importante, você pode pegar o piquenogenol, ele é resultado de um extrato de pinho que vem da França. Então, como ele é importado, ele fica talvez um pouquinho mais caro. Mas nós temos a uva, nós temos o suco de uva puro, nada que leve açúcar. O açúcar, gente, ele faz a glicação. Ele se mistura com a célula sanguínea, com a hemácia, e de repente, ele, em vez de ele transportar oxigênio, vai transportar hemácia, vai transportar a glicose. Então você vai começar, os seus tecidos celulares começam a diminuir a quantidade de oxigenação, então entra em hipóxia, então começa a morrer. E entrou em hipóxia, você vai perder elétron, vai oxidar, e essa oxidação vai agravando até morrer. Então as crianças grávidas, se você não faz nada, ela vai morrer.
Não tem jeito, gente. Então, a acidose, tudo que é ácido demais, leva à morte rápida. Então, se eu sei disso, eu tenho que cuidar das coisas, dos meus alimentos e ver, gente, o que é que eu estou alimentando, se é uma coisa que está me levando à morte, a me envelhecer mais, e é uma coisa que pode ativar uma doença grave. Meu tempo praticamente já acabou. Outra coisa, gente, sem todas as pesquisas que foram feitas até hoje, para sintetizar, para a gente terminar, todos os ratinhos de laboratório, com todas as substâncias utilizadas, todos que fazem, usando determinadas substâncias que aumenta, que prolonga a vida, prolonga muito mais, 75% a mais de vida do que os outros que não estão tomando medicação nenhuma e não estão fazendo exercício físico. Então, os que fazem, os ratinhos que ficam na esteira lá, eles vivem até 75% a mais. E outra coisa que se observou há muito tempo atrás, foi feita pesquisas com os macacos, e os macacos magros, que se alimentavam pela metade, eles conseguiam viver e ter uma aparência também mais jovem. Bom, eu vou encerrar, que já terminou o meu tempo. Isso, gente, é um assunto, eu fico fascinado com essas coisas, porque é tão bonito a gente saber que nós somos donos de nós mesmos. Não é o universo que vai fazer com que eu morra, que eu passe por determinada doença. Somos nós. Então, nós, tomando consciência disso, nós sabemos que nós podemos mudar tudo. Então, eu deixei algumas ideias para vocês. Primeiro, eu acho que a mais importante é o pH. Isso, faça isso. E tudo que você coloca na boca, bate no liquidificador e vai lá e dose o pH. Tá? Você colocou num frasquinho. Quando você comprar o kitzinho lá, vai vir um frasquinho assim, você coloca aquilo lá, pinga 3 gotinhas do pH, ele vai dar o pH, exatamente, você vai fazer a leitura, está lá, e você vai saber se você tem que mudar ou não, se aquilo está sendo bom ou não. Né? O Albert Einstein, ele dizia o seguinte, há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é viver como se tudo na vida fosse um grande milagre. Isso tem a ver com ciência? Tem sim, gente, porque quanto mais você achar que a sua vida é maravilhosa, é fantástica, é especial, que você é um ser muito especial, e falar para si mesmo, eu sou um ser de luz, eu cada vez cresço mais, eu brilho mais, eu estou em harmonia, só acontecem coisas boas comigo, tudo é fantástico, é maravilhoso, é especial, só atraio pessoas cada vez mais especiais, que contribuem, e acrescentam e me jogam para cima. Quanto mais você faz isso, mais você acelera a sua frequência, mais você está contribuindo para a normalização do seu pH, mais você está atuando nos seus telômeros para retardar o envelhecimento, voltar no tempo e não ativar doença nenhuma. Também ele disse que, última coisinha para encerrar. Se você escolher o mundo e nada mais, é isso que você vai ter. Mas se você escolher o amor e fazer tudo através do amor, com esse amor você conquista o mundo. Então, gente, é uma frequência de vibração elevadíssima que contribui para o nosso corpo físico estar estável. Então, faça tudo que você faz com muito amor, com muita alegria, com muita satisfação, que a sua vida, com certeza, vai ser muito especial. E todo mundo que se aproximar de você vai achar que você é uma pessoa fantástica. Muito obrigado.